Boa tarde, gente. Hoje vamos começar nossa primeira aula da quarta semana da disciplina de Ecologia, que vamos continuar falando sobre ecologia de populações, especialmente tópicos relacionados à distribuição das populações. Nessa aula vamos falar basicamente de três assuntos. No primeiro ponto vamos tratar dos conceitos de hábitat e nicho. No segundo ponto vamos falar sobre os conceitos de dispersão e como é a distribuição propriamente dita dos organismos no espaço. E finalmente vamos falar sobre o conceito de tamanho da população e a densidade da população em comum se diferencia do outro. Como a gente viu nas aulas anteriores, então uma população é um conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie e que compartilham, eles convivem dentro de uma mesma área. Esse compartilhamento da mesma área também permite que possa existir um entrecruzamento entre esses indivíduos que pertencem à mesma espécie e na mesma população, de forma que existe um pool genético compartilhado, ou seja, potencialmente os genes que se encontram em cada um dos indivíduos podem se entrecruzar com qualquer outro gene que se encontra na população através então da formação de casais e a reprodução sexuada. Essa população, ela então, obviamente, vai ocupar um espaço definido que é determinado como hábitat. A gente chama isso de hábitat, que seria o lugar ou a estrutura física no qual o organismo vive. Esse hábitat ele vai ser caracterizado pelas condições e pelos recursos que se encontram disponíveis nesse espaço físico, né? Então, dentro desse hábito, então vamos ter uma quantidade determinada de indivíduos, isso que a gente vai conhecer como o tamanho da população. Agora, esse hábitat, então, ele claro que vai ser particular dependendo do tipo de organismo que a gente estiver falando. Se, por exemplo, estamos falando de uma ave que cria seus filhotes em árvores e então se alimenta, por exemplo, de lagartas, né? Então a gente pode pensar que o hábitat, conforme a gente acabou de definir dessa ave, então pode ser então justamente o dossel, as copas dessas árvores, a folhagem da floresta, onde essa ave encontra as condições físicas, temperatura, umidade e os recursos, o espaço para fazer um ninho, o alimento, os lagartos que precisa para se alimentar, né? E esse vai ser o hábitat particular dessa ave. Agora, esse conceito que acabamos de falar de hábitat, ele tem um pouco de relação com o conceito que falamos brevemente em vídeos anteriores, que é o conceito de nicho ecológico. Então, tínhamos falado que o nicho ecológico seria um espaço multidimensional que vai reunir os diferentes valores de condições e recursos que são necessários por um organismo para o desenvolvimento dele ao longo do tempo, né? Então, chamamos de n-dimensional porque temos uma quantidade infinita de condições ou de recursos que esse organismo pode vir a ter em uma determinada situação. Então, esse hábitat ele vai estar determinado pelas características desse nível. Só que para a gente poder de fato explicar como isso funciona na natureza, então vamos imaginar que esses pontos aqui representam então cada um dos indivíduos de uma população que a gente tem interesse. E a área que está em cinza representaria um espaço físico na natureza onde se cumprem as condições e se tem os recursos que esse organismo precisa para sobreviver. Isso vamos chamar então do hábitat, o hábitat potencial que ele pode ocorrer. Então, dentro do conceito de nicho, a gente subdivide esse conceito de nicho em dois conceitos. Um que é chamado de nicho fundamental, que corresponde muito proximamente a esse conceito de hábitat que acabamos de falar, que seria então o conjunto de condições e recursos que esse organismo precisa para poder sobreviver. Sim, e quais são os determinados espaços da natureza onde essas condições e esses recursos se cumprem. Agora, uma coisa que é importante é que essa definição do nicho fundamental ou do habitat potencial, quando a gente vai ver na vida real, não necessariamente vai ocorrer dessa forma, porque existe uma outra série de situações ou de processos biológicos que têm que ser considerados. Por exemplo, existem
possíveis regiões dentro do hábitat potencial desta espécie, onde ela pode estar sujeita à predação, onde ela pode ter que competir com outras espécies por recursos, ou ela vai ter um maior efeito de parasitas. Então, isso significa que dentro de todo o nicho fundamental, o hábitat potencial que a gente acaba de falar, existe uma área mais restrita que a gente vai chamar de nicho percebido, que é aquele espaço onde a gente pode de fato encontrar essa espécie uma vez consideradas todas as interações biológicas e os processos biológicos em que essa espécie se envolve, né? Então, por definição, o nosso nicho percebido ele vai ser um subconjunto do nicho fundamental. Isso tem algumas consequências. Vamos imaginar que a gente está falando de uma população de gnus, né, que é esse mamífero africano, né? Então, uma população que ela ocorre numa área de savana determinada lá na África. Então, essa população, ela, como já falamos, ela vai ser definida pela possibilidade de insistir entre cruzamentos, ou seja, acasalamentos entre os indivíduos que fazem parte dessa população. Então, a princípio, qualquer indivíduo que faz parte dessa população poderia acasalar com qualquer outro. Agora, esse hábitat ele não é contínuo na paisagem, então essa população não pode se estender infinitamente, ela vai ter os limites que vão ser determinados por onde está esse hábitat que a espécie precisa. Isso também significa que em algum outro lugar, que pode estar mais próximo ou mais longe, vão existir outras áreas que se cumprem nessas condições de hábitat necessárias para a espécie, a gente pode também, então, encontrar essa espécie ali. E, novamente, então, ali vamos ter um entrecruzamento entre os indivíduos que compartilham nessa segunda área, né? E que faz com que aqui a gente possa chamar que esse segundo grupo que se forma aqui, a gente possa chamar isso de uma segunda população, uma vez que os intercruzamentos aqui são muito frequentes e aqui os intercruzamentos dentro dessa área também vão ser muito frequentes. É possível, entretanto, dependendo da distância e dependendo das características do ambiente que existe entre uma área e outra, que eventualmente exista um mamífero, um indivíduo desta área que vai para esta área ou vice-versa. Isso significa o que a gente chama de fluxo gênico, né? Então, alguns dos genes, ou seja, do material genético que se encontra entre os indivíduos, pode vir a parar na outra população em algum desses eventos. Então, dependendo da frequência desses eventos, se essa frequência for muito baixa, a gente pode determinar que são populações completamente separadas. Agora, se essa sequência desse fluxo gênico for uma quantidade um pouco maior, a gente pode estar pensando que essas populações não são necessariamente populações isoladas, senão que são subpopulações que pertencem a uma mesma grande população. Por quê? Porque boa parte do material genético que está aqui, dos genes que estão aqui, podem estar passando para outra população e vice-versa. Então, elas não estão completamente isoladas uma da outra. Essa seria a definição das subpopulações. Isso também nos faz lembrar de que essa dinâmica de populações, onde começa ou termina uma população e como é que uma população tem fluxo com a outra, vai ser determinada então pelos mecanismos de dispersão que esse organismo tem, que é a capacidade que esse organismo tem para colonizar novos hábitats, né? Isso seria a definição da dispersão. Isso vai ser intrínseco às adaptações que esse organismo tem, às características desse organismo. Por exemplo, a dispersão de uma ave, ela se dá quando os filhotes voam de um território para outro, de uma área para outra, os filhotes que estão virando adultos. Uma planta, por exemplo, ela pode se dispersar, como o excedente de leão, quando o vento leva as sementes de um lugar para outro. Ou então, quando uma ave carrega essas sementes após ingerir elas e depois deixa cair elas ou deixa elas nas fezes em um outro hábitat, em uma outra área, onde esses indivíduos novos de plantas podem se desenvolver. Então, essa dispersão ela vai caracterizar os fenômenos que vocês já viram, que são fenômenos de emigração, né? Então, saída de indivíduos da população, e depois, então, também o fenômeno de imigração, que é a chegada de indivíduos de uma outra população para esta.
essa dispersão ela vai ser motivada por questões como aumento da quantidade de indivíduos que tem nessa população, que vai fazendo com que os recursos fiquem cada vez mais limitantes, como vocês já viram em alguns dos outros vídeos. Então, essa diminuição dos recursos, ou então mudanças ambientais que comecem a restringir as condições físicas daquele ambiente, pode motivar esses indivíduos a se dispersar para outras regiões, outros espaços físicos onde tenha as condições e os recursos que eles precisam. Porém, pode existir no espaço físico barreiras geográficas, ou também chamadas de barreiras de dispersão, que impeçam que esses indivíduos passem de um habitat para outro. Isso que a gente vai chamar então de uma barreira geográfica. Ela não pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser um habitat inóspito, um deserto muito forte em que esses organismos não conseguiriam sobreviver. Isso vai fazer com que, mesmo existindo habitats onde essa espécie poderia ocorrer, ela não ocorra simplesmente porque ela não teve a chance de chegar lá. Então, quando a gente observa os lugares no espaço, na geografia, onde as espécies de fato ocorrem, então a gente vai trabalhar com o conceito que se chama de área de distribuição. Então, vamos ver onde de fato essa espécie ocorre ao longo do espaço real e tangível, do espaço geográfico. Então, essa área de distribuição vai ter as condições necessárias para esse organismo existir. Então, por exemplo, poderíamos pensar que toda essa área que está em amarelo seja a área de distribuição desse ave que estamos representando aqui. Porém, isso não significa necessariamente que essa ave se encontre em todos e cada um dos metros quadrados que estão aqui marcados em amarelo. Na realidade, podemos ter então populações ou subpopulações distribuídas ao longo desse espaço. Então, é uma área de distribuição que pode estar formada por várias populações ou por várias subpopulações. Isso também então nos leva a diferenciar as espécies conforme a sua distribuição geográfica, o que a gente chama também de abrangência geográfica, ou seja, que do espaço geográfico aquela espécie ocupa. Vamos ter espécies que elas se distribuem em áreas muito grandes ao longo do globo, como por exemplo essa espécie de formiga, que ela ocorre em praticamente todos os continentes hoje em dia, E aí vamos chamar essas espécies de espécies cosmopolitas, Ou podemos ter então outras espécies, como essa outra espécie de formiga, que vai ocorrer em locais muito específicos, como é aqui o caso o estado do Amazonas aqui no Brasil. Então, a gente só vai encontrar essa espécie nesse local, e aí vamos chamar então que isso é uma espécie endêmica, que só é encontrada numa localidade. Então, uma distribuição geográfica muito mais restrita do que essa daqui. Podemos ver também que essa distribuição ela vai estar determinada também em parte pelas atividades humanas. Então, as atividades humanas podem fazer com que as espécies naturais passem de um ambiente para outro. Então, isso nos leva a dizer que existem áreas de distribuição onde a espécie é considerada nativa, ou seja, onde a espécie naturalmente se dispersou e ocorreu, e áreas de distribuição onde essa espécie é considerada inducida, como é no caso bem conhecido talvez para vocês dos javalis, que naturalmente eles ocorreriam em boa parte da Europa e da parte sul da Ásia, e mais recentemente, com a atividade humana, eles se dispersaram por vários outros continentes, inclusive a América do Sul. Então, mostrando que esse seria o caso de uma espécie chamada também de espécie introduzida. Então, a gente pode ver que essa distribuição das espécies no espaço, ela pode ser enxergada dependendo do ponto da escala de observação que a gente estiver utilizando, ela pode seguir diferentes padrões. Então, até agora a gente está assumindo de que os organismos estão uniformemente distribuídos no espaço, mas isso não necessariamente é verdade. Existem várias maneiras em que esses indivíduos estão distribuídos no espaço que a gente está encontrando. Então, podemos ter distribuições como a distribuição agrupada, em que numa determinada área você não vai encontrar os indivíduos em todos os cantos, senão eles vão estar sempre juntinhos, em determinados lugares.
Temos também a distribuição aleatória, em que a gente não consegue enxergar um padrão na separação entre um indivíduo e outro, e temos a distribuição homogênea, em que a gente consegue enxergar um padrão de uma distância média mínima entre cada um dos organismos. Então, essas diferentes distribuições elas existem na natureza e elas vão depender, em boa parte, das características desses organismos. Como, por exemplo, distribuições agrupadas vão ocorrer, por exemplo, em casos onde a capacidade de dispersão desse organismo é bem limitada, onde existe uma estrutura social, ou seja, os organismos se reúnem em grupos sociais e, portanto, eles sempre vão estar agrupados, onde existe, por exemplo, uma concentração de recursos, como é o caso desses fungos, que eles vão ocorrer sempre em pontos determinados onde tem, por exemplo, madeira em decomposição. A distribuição aleatória, ela significa que não há uma dependência entre os indivíduos. Então, para um indivíduo ocorrer, pouco importa se já existe um outro ali próximo. Isso geralmente ocorre quando temos mecanismos de dispersão aleatórios, como por exemplo pelo vento, que é o caso do novo dente de leão, e quando os recursos que esses organismos usam também estão aleatoriamente no espaço. E temos a distribuição homogênea, que vai ocorrer também em alguns organismos, como temos aqui esta espécie de ave, que cada ninho dessas aves está espaçado aparentemente como se fosse medido com uma régua, uma distância mínima entre um indivíduo e outro, que vai estar determinado, por exemplo, nesse caso, pela interação negativa entre um indivíduo e outro. Um indivíduo não permite que ninguém faça um ninho muito perto do ninho dele, portanto, então isso vai acabar tendo esse padrão homogêneo no espaço. Então, são interações negativas, que a gente vai chamar de competição por território, que geralmente acabam produzindo esses padrões. Porém, é importante dizer que a maneira que a gente enxerga essas três distribuições vai depender muito de qual que é a escala de observação, ou seja, de que tão perto ou que tão longe estamos chegando para ver aquele organismo. Então, por exemplo, um organismo que, se a gente, como por exemplo, esse caso aqui do pulgão, o pulgão que ocorre numa planta, se a gente enxerga bem de pertinho, a gente pode pensar que existe uma distribuição regular, homogênea dele. Por quê? Porque eles vão estar se separando mais ou menos homogeneamente para que cada um deles esteja conseguindo ter um acesso aos recursos que vêm da folha. Porém, se a gente se afastar um pouquinho e olhar todo o galho da planta, a gente pode pensar que eles estão aleatoriamente distribuídos entre as diferentes folhas. Já se vamos observar, então, a planta como um todo, então a planta dentro de um conjunto de plantas, a gente pode pensar que essa distribuição é agregada, porque só vamos encontrar eles em uma determinada parte da planta e não na planta toda, né? Então, veja como a mesma distribuição espacial de um indivíduo ela pode ser chamada de diferentes formas, dependendo da escala em que a gente está observando. Então, isso também nos leva a um outro conceito, que a terceira parte nos fala, que é o conceito de tamanho e de densidade dessa população. Então, como já adiantamos, o tamanho da população não é mais do que o número de indivíduos total daquela população, que muitas vezes é chamado também de abundância, né? Então, abundância total. Quantos indivíduos existem naquela população? E aqui é muito importante que vocês prestem muita atenção, porque existe esse outro conceito que é muito relacionado e que muitas vezes é utilizado para estimar o tamanho, que é o conceito de densidade. Então, quando a gente trabalha em densidade, é como se estivesse trabalhando numa espécie de tamanho relativo. Relativo ao quê? Relativo à quantidade de espaço disponível. Então, a densidade ela vai ser também um número de indivíduos, mas agora padronizado pela quantidade de espaço disponível, ou seja, pela unidade de área. Então, por exemplo, na densidade, a gente não vai falar do número total de indivíduos de uma população, vamos falar do número de indivíduos por cada metro quadrado do habitat em que essa população ocorre, né? Isso é bem importante porque o conceito de tamanho e de densidade ele pode ser utilizado dependendo da situação e dependendo das características do organismo que a gente quer estudar. Então, não é a mesma coisa a gente estudar uma população de o que a gente chama de organismos unitários, por exemplo, o caso de um cervo como esse daqui, em que a gente consegue delimitar
claramente onde começa e onde termina um indivíduo, portanto consegue contar facilmente os indivíduos que existem em um determinado lugar, do que, por exemplo, contar a quantidade de indivíduos que existe numa área de grama. Aqui é dificílimo saber onde começa, ou praticamente impossível, onde começa e onde termina um indivíduo. Isto porque essas unidades de grama, elas são formadas por o que a gente chama de estolões, que não são mais do que prolongações vegetativas de um indivíduo que cresceu ali e que foi se reproduzindo vegetativamente, se espalhando no espaço. Então, cada um desses brotos que nasce dessa forma, que a gente vai chamar de módulos agora, né, ele não é nem um indivíduo separado, mas ao mesmo tempo também não é o mesmo indivíduo. Então, por isso que ele recebe esse nome diferente. Por exemplo, temos aqui um outro caso que é uma planta de morango, onde ela vai produzindo esses estolões e em determinado ponto esses estolões vão dando origem a um rebrotamento que perfeitamente pode ficar independente. Você pode cortar esses estolões e aqui virar um indivíduo independente. Essa modularidade dos organismos também existe, por exemplo, em árvores, né? Então, nesse caso extremo, aqui temos uma árvore que dado curioso, este caso aqui do Pinus longeva, que é a árvore que se conhece, que é mais antiga, registrada. Essa árvore, ela é separada do ponto de vista de crescimento em módulos diferentes. Tanto é que cada módulo ele pode morrer em épocas diferentes, em momentos diferentes, e ainda uma pequena parte dessa árvore se manter viva, né? Porque ela existe como um módulo independente que consegue manter independente do que ocorreu com os outros módulos. Mas também dentro dos organismos unitários existem desafios para a gente tentar ou conseguir medir adequadamente o tamanho da população. Por exemplo, quais indivíduos que a gente tem que contar? Se a gente considera o nosso exemplo aqui dos cervos, a gente vai contar unicamente os machos, vai contar os machos e as fêmeas, ou vai contar então também os adultos e os filhotes todos juntos. Então, isso mostra que o potencial que cada um desses indivíduos tem do ponto de vista de crescimento da população vai ser diferente e, portanto, tem que ser considerado de forma diferente. Em outros casos também é difícil você determinar quais são os indivíduos que você deve contar. Por exemplo, se considerarmos o caso dos organismos sociais, como as formigas, a gente sabe que nesses casos vamos ter uma diferenciação de castas, principalmente entre uma parte dos indivíduos que têm o potencial de reprodução, que são o que a gente chama de rainhas, e os machos, ou então os sangões, né? E as operárias, que elas não se reproduzem, elas não têm a capacidade de reprodução, mas elas fazem parte de uma mesma estrutura social, que a gente chama de colônia, né, que faz parte de um ninho, que é a parte física, e do ponto de vista da população, esses indivíduos não são todos iguais, não são todos equivalentes, porque eles não estão contribuindo da mesma forma para as próximas gerações e para o fluxogênico dessa população. Para a gente poder estimar o tamanho da população, ou então o tamanho relativo dessa população, que como falamos pode ser tratado como densidade, existem diferentes técnicas, diferentes alternativas, diferentes aproximações de campo. Vai ter um vídeo mais aprofundando sobre isso, mas basicamente a maneira mais básica de fazer isso é você sair contando todos os indivíduos que se encontram numa área, né? Mas como a gente tem limitações do ponto de vista logístico, a gente não consegue fazer isso por limitações de tempo e muitas vezes de dinheiro, o que geralmente é feito é uma amostragem. Então a gente divide uma parte do habitat que a gente quer estudar a população e dentro dessa divisão escolhe alguns pedaços onde vai ser medida então a quantidade de indivíduos. A gente vai utilizar esses valores como a nossa estimativa da densidade. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é você estabelecer, por exemplo, parcelas, que são áreas de forma retangular, em que você vai em cada uma delas e conta o total de indivíduos que você está interessado. Isso você consegue calcular a densidade, porque você sabe o tamanho dessas parcelas, e aí você tem uma medida da densidade dessa população.
Mas você pode fazer isso de forma mais ou menos indireta também, em forma de transectos, que são linhas físicas ou imaginárias que você traça no hábitat e que ao longo delas você vai contando os indivíduos do interesse. Mas em muitos casos isso também é muito difícil, especialmente nos organismos modulares, então porque você não consegue sair simplesmente contando. Então, nesses casos, muitas vezes é utilizada a medida de cobertura. Então, você, no lugar de contar quantos indivíduos tem, você conta, por exemplo, em cada uma das parcelinhas que você tem interesse, quantas delas aquela espécie ocorreu. Isso te dá uma medida da densidade relativa daquela população. Aqui temos um outro exemplo de organismo modular, que são os corais, né? Muitas vezes é muito difícil você encontrar esses indivíduos e você poder contar eles, mesmo quando são indivíduos, organismos individuais, né? É o caso de muitos mamíferos de grande porte, e nesses casos existem técnicas alternativas para você estimar o tamanho da população, que são feitas através, por exemplo, da presença de fezes daquela espécie, de pegadas daquela espécie, ou então através, inclusive, de cantos ou outros estímulos sonoros. Bom, pessoal, era isso. Como eu falei, vários desses assuntos então vão ser aprofundados nos vídeos que vocês vão produzir. E, por favor, então confira nos outros vídeos desta semana que vão ser pela professora Kari. Até mais.